Agora olhamos a história, a ação e presença da Igreja Católica em Moçambique no período da colonização até à Guerra Colonial. Período demasiado rico de acontecimentos e de testemunhos de vida que não podem cair no esquecimento e por isso estão agora em livro, da autoria de Amadeu Araújo e Manuel Vilas Boas, que está hoje entre nós. Obrigado por esta presença no nosso programa. Dizia eu há pouco, é um período demasiado importante da história da Igreja, da sua presença neste território ultramarino para ficar esquecido na história? Não pode ficar esquecido e por isso nós estamos aqui com esta síntese de alguma investigação que fizemos nestes dias, nestes meses, neste tempo e necessariamente percorremos um tempo ainda longo, são 500 anos pelo menos de presença, de conquista, de diálogo entre culturas e entre religiões. Sobretudo isso que nos deixou ficar alguma apreensão pelo caminho, alguma apreensão pelo conhecimento real da história e alguma esperança também para que as coisas possam melhorar nos dias que correm, que não são dos melhores. É um livro, e como acabava de referir, que abarca um arco temporal significativo. A dado momento, e nomeadamente recordo a questão da assinatura do acordo missionário, quando a concordata também... Em 1940. E em que referem também que nessa altura era um pouco o missionar, era um pouco portugalizar o território ultramarino, as áreas de missão. O que é que aconteceu para depois inverter um bocado esta tendência, nomeadamente por parte de alguns setores da Igreja? É verdade, a Igreja transportou-se na pátria. A Igreja serviu a pátria durante o tempo em que se meteu dentro deste país chamado Portugal. Vestimos a pele da monarquia, vestimos depois com alguma dificuldade no vestir da República e chegamos aos nossos dias a olhar para trás, para 500 anos, para muitas aventuras, para alguns desaires e também algum otimismo, apesar de tudo. Nós estivemos por aí, foi complexo o trabalho da missionação. O que é que aconteceu durante este tempo todo? Nós transportamos o país, portugalizamos, porque havia um compromisso da parte da Igreja e da parte da nação de levar uma Igreja Católica, o cristianismo, por onde passávamos. E por isso, nas descobertas, nas caravelas, nós levamos os marinheiros, levamos os soldados e levamos os missionários. Era assim um estabilizador social, digamos assim. Um tríptico que nem sempre estavam em grande alinhamento e fizemos, digamos assim, alguma coisa que não ficou muito bem na fotografia da história. Mas ali por 1962, o Concílio Vaticano II abalou um bocadinho este status quo, não é? Não, é que nós trazíamos 450 anos, praticamente 500 anos, de um concílio de Trento, o concílio que revelou uma igreja tridentina muito conservadora, às vezes reacionária, e a verdade é que em 1962, 1965 aparece João XXIII, um homem carismático que aparece com um concílio que veio estabelecer uma certa explosão da própria Igreja Católica. Ela precisava de repensar o seu percurso, tinha muitos anos já sem grande reparação de alguns danos feitos na história e era preciso, de facto, caminhar na modernidade, caminhar pelos tempos novos que estavam a adivinhar-se e a Igreja não podia estar fora disso. Portugal, cá na Península Ibérica, estávamos um pouco mais afastados de uma Roma que estava, de certo modo, a rebentar de novidade e a Igreja Católica em Portugal distanciou-se um pouco do que acontecia em Roma e ficámos um pouco
a caminhar muito devagar, andamos passos lentos, passos... Mas nos territórios de missão, ou pelo menos em alguns territórios de missão, o passo sincronizou-se com o Concílio Vaticano II. É verdade, a própria África, a própria dinâmica das populações, depois de receber o cristianismo, depois de receber as primeiras águas de batismos, a verdade é que tornou-se dinâmica, tornou-se expressiva, tornou-se quase que moderna, frente à sua mãe, que não tinha tantos preparos para o avançar dos caminhos. E tivemos bispos, tivemos homens de igreja a dar testemunho de uma igreja ao lado dos frágeis, não é? Exato. Algo que na altura, digamos, não era muito habitual. Nós aqui no livro contemplamos pelo menos 3 figuras de humanistas, bispos humanistas, que estiveram de facto na frente de grande vanguarda da evangelização. Concretamente, Dom António Barroso, no século XIX, um homem que veio do Minho e foi até Angola, depois passou por Moçambique, foi até à Índia e para finalizar o seu tempo de grande combatente da Igreja, pela liberdade da Igreja na Diocese do Porto. Mas foi sobretudo Vieira Pinto, o Bispo de Nampula. Bispo de Nampula, e nos anos 50, Sebastião Soares Rezende, que foram, de facto, as marcas essenciais de uma África evangelizada pelos portugueses. Estes homens marcaram a diferença, foram capazes de ir ao interior e, sobretudo, de conhecer os dramas que vivia a própria população africana. E conheceram o direito da população africana a ter o seu território. A ter o seu território. A autodeterminação. A autodeterminação e a independência. Vieira Pinto foi talvez o mais, não foi talvez, foi mesmo o mais audaz deles todos. Sebastião Soares Rezende tentou curar a alma africana na relação entre os portugueses, com os novos direitos. Ele próprio no concílio falou de uma certa escravatura que ainda existia na relação humana e foi de facto essa desgraça desse drama humano que foi a escravatura e sobretudo depois puderam também ver e olhar por dentro as desgraças da guerra, que foram os massacres de Mocombor, os massacres do Iriamo, que teve representação internacional. E Dom Manuel Vieira Pinto, inclusive, por defender o povo e personalizar uma igreja que estava junto destes mais frágeis, era tido como alguém, pelo Estado português, que dava, digamos, gás, que dava apoio à revolta até armada por parte dos movimentos de libertação. Isso são evidentemente... E acusado de traidor. São evidentemente os exageros da publicidade política, mas a verdade é que o Vieira Pinto, e eu conheci-o de perto, estive com ele, assisti aos dramas últimos em que ele esteve. Curiosamente, não vou deixar de dizer que Vieira Pinto é expulso de Moçambique a 11 dias do 25 de Abril. Estava tudo a organizar-se para que viesse finalmente a libertação, acontecesse a independência, e foi por aí, pelos direitos humanos, afinal. Eram os direitos humanos que estavam em causa, eram os direitos de pessoas à sua autodeterminação, à sua independência, e Vieira Pinto foi, de certo modo, a grande estrela que brilhou na Igreja Portuguesa numa África onde foi difícil a convivência, mas onde também a Igreja deixou, por exemplo, no ensino e na saúde, uma presença muito sadia e conquistou, de certo modo, já com vozes estrangeiras, conseguiu conquistar e recuperar algum espaço perdido na história. Uma estrela que brilhou e hoje precisamos de constelações também a brilhar? Nós precisamos que esta coisa mude. Para dizer simplesmente, é preciso que alguma coisa mude para que se estabeleça uma nova ordem internacional, para que se estabeleça uma capacidade de viver em liberdade.
com a Rússia, com a Ucrânia, com Israel e com a Palestina, não vamos longe. E, infelizmente, poderão estar a chegar dias de grande tragédia para a humanidade. Que não aconteçam nos nossos dias, porque o direito à esperança ainda vai navegar pelas nossas novas caravelas que havemos de levar até ao fim do mundo. Para terminar, no momento em que a Igreja aprofunda a sinodalidade, não é? Estes homens ensaiaram, na sua época, na sua circunstância, a verdadeira sinodalidade. Justamente Vieira Pinto, por exemplo, a falar dele, Vieira Pinto tinha um discurso pastoral, um discurso crítico, pastoral e, sobretudo, de assembleia, de grupo, de participação, como nunca se tinha visto antes. 50 anos antes, Vieira Pinto foi, de facto, um profeta da sinodalidade que estamos a viver com um Papa Francisco. O Papa Francisco, se for ler alguns discursos de Vieira Pinto, há de encontrar-se muito de perto com a linguagem e, sobretudo, com a novidade que ele todos os dias traz à Igreja Católica. Muito bem, Manuel Vilas Boas, muito obrigado por esta partilha e podemos dizer que este não é um livro de história, é um livro de ação pastoral e de testemunho cristão que importa visitar na atualidade. E de histórias também contadas com algum sentido incisivo sobre a atualidade também. Não quisemos deixar só a história sozinha, a navegar sozinha entre caravelas, mas também a navegar entre pessoas. Muito bem, muito obrigado.